Eu gostaria de orar por ele e eu gostaria que todo mundo se levantasse e também declarassem as palavras sobre ele. Eu creio que Deus tem algo para falar para a igreja hoje à tarde e nós viemos a estar sensíveis, amém? Obrigado, Senhor, por hoje à tarde. Obrigado pela vida de Henrique, que o Senhor tem liberado palavras sobre ele. Obrigado porque o Senhor está desejoso de falar com a nossa igreja. E nós viemos estar com o nosso coração sensível, Senhor, às palavras que o Senhor quer liberar hoje. Que nós venhamos ser terras férteis para as Tuas palavras. Que em nome de Jesus as distrações indo embora. Que em nome de Jesus as preocupações possam sair de lugar. E que nós venhamos em nome de Jesus ouvi-las. Que o Senhor venha poder ecoar aqui, que o Senhor venha poder liberar vida. Em Salmos fala que as suas palavras, elas regozijam as nossas almas, ela nos restaura. Fala que a nossa palavra alegra, a sua palavra alegra o nosso coração, traz alegria a esse ambiente, traz restauração das nossas almas a esse ambiente, e que não venhamos a reter só para nós, mas venhamos a poder ser como um bom semeador e liberar essas palavras, que nós venhamos sair daqui anunciando-as em nome de Jesus, amém. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações. E para o nosso Deus Ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Amém? A Ti, Cristo, toda a glória, a Ti todo o louvor. Eu estava ali meditando em algumas situações da igreja. Poucos têm força para vir à igreja todos os dias do culto. Davi, ele dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Mas os crentes, meus irmãos, e eu, varoas e varões que estão aqui presentes, a gente até vem para o culto de manhã ou se prepara para vir à tarde, mas a gente fica com dificuldade de fazer algumas coisas para Deus. E estar aqui na congregação, você está engrossando a fileira, irmão. Você está aumentando o número de pessoas no louvor, pessoas contritas em Cristo, todas no mesmo propósito de adorar. E isso vai alegrar o Senhor. E é isso que Deus busca, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Alguns de nós estão satisfeitos em vir só de manhã, outros em vir só à tarde. E Deus, como Ele queria ser honrado com o seu coração disposto a consagrar não só o domingo, mas o sábado, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, para Deus. Eu aprendi um segredo na Bíblia. O Cronos é o tempo contado segundo o relógio, com intervalos de dia e noite, e que foi criado para a gente viver num período de tempo que pode ser analisado, pode ser traçado metas nesse período, tarefas, as estações, né? Tudo isso foi criado por Deus para a gente ter uma noção de tempo. Mas Deus, Ele vive no Kairos, ou seja, na eternidade. Para Deus não tem tempo, o tempo não passa, Ele vive na eternidade. Então, nós temos o tempo para nos ajudar, Ele criou o tempo para nos ajudar, mas Ele vive na eternidade. Jesus Cristo nos diz que Ele é Senhor do sábado.
Amém? E Ele está agora onde? Na eternidade. Então, o sábado para nós é um dia da semana. Mas se nós estamos em Cristo, quem aqui foi unido a Cristo pela fé? Quem aqui tem o mesmo Espírito de Cristo? Quem aqui tem o corpo de Cristo, que recebeu pela fé o corpo de Cristo? E Cristo é o nosso cabeça, está entronizado no trono de glória. E lá onde Ele está entronizado tem dia, tem sábado, tem domingo. Lá é a eternidade. Então nós estamos na eternidade, Jó. Para nós não existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Para o crente que é fiel à palavra, que entendeu isso. Então você não tem que guardar o sábado, você tem que guardar todos os dias, entendeu? Porque você está todos os dias no Santo dos Santos. Você está todos os segundos da sua vida no Santo dos Santos. O véu não foi rasgado, não temos livre acesso a Deus, não estamos unidos a Cristo e Cristo não está sentado lá no trono de glória. Então, apesar de estarmos aqui, espiritualmente estamos lá também. Então nós precisamos entender que não é guardar o domingo só, é guardar todos os dias. E existe lugar melhor do que estar na igreja, adorando a Deus em comunhão com os irmãos? Aí eu fico observando o privilégio do obreiro que vem aqui por obrigação. Ele foi amarrado a uma condição, muitas vezes voluntária, sem pagamento de recursos materiais, mas que obriga ele a estar aqui todos os dias de culto. Bem-aventurada essa pessoa que assume esses compromissos com Deus, né? Porque ele não vem porque quer vir ao culto, ele vem porque ele tem uma função que precisa ser cumprida, uma atividade a ser feita aqui. E nesse dia ele vem para o culto. Ele não perde os presentes que Deus distribui aqui, porque ele está sempre aqui na igreja, recebendo as bênçãos, né? E muitos de nós não percebem isso, né? Ficam criando obstáculos para servir ao Senhor. Mas, continuando o texto que eu comecei a ministrar hoje pela manhã, que está lá, Romanos 12, versículo de 1 a 2, onde o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quando eu cheguei nesse texto, foi pelo tema seguinte: nós estamos entendendo as coisas de Deus com a mente de Cristo? Porque Deus fala. Vou dar um exemplo claro. Alguém aqui já viu o pastor Jurandir contando que ele estava pregando em português e entrou uma pessoa de outra nacionalidade que falava outra língua, e enquanto ele falava em português, a pessoa entendia na língua natal dele, e essa pessoa aceitou Jesus por causa desse milagre também? Isso aconteceu aqui na igreja. Pastor falava em português e ele ouvia na língua dele. Amém? Nós não vamos entender o que Deus fala se a nossa mente não mudar. A nossa natureza tem que mudar. Eu vou falar sobre uma coisa incomum às vezes de eu falar. Vou falar sobre casamento. E vou falar sobre casamento da Bíblia. No mundo se casa por paixões. Um homem se apaixona por uma mulher. A mulher se apaixona pelo homem. E aquele fogo carnal gera um relacionamento. E eles rompem com as questões sociais, rompem com tudo,
Se tiver, né, alguma questão social, cultural ou algum impedimento diverso da união, para ficarem juntos. Aí o homem de Deus e a mulher de Deus teve a mente mudada, teve a mente transformada. Leu a Bíblia, noções acerca do casamento, leu a Bíblia sobre a vontade de Deus, e ela vai orar, e ele vai orar a Deus para ter um casamento conforme a vontade de Deus, se ele for sábio. E se ele for mais sábio ainda, aquele casamento não vai ter muito a ver com a paixão, não vai ter muito a ver com a razão, e também não vai ter muito a ver com a minha vontade, nem a sua vontade. Vai ter a ver com a vontade de Deus, com o desejo de Deus, com o querer de Deus. E eu vejo muitas vidas travadas nessa área conjugal. Por quê? Porque as pessoas não querem fazer as coisas que Deus manda. Eles criam uma figura de marido, uma figura de esposa, um desejo pessoal, um querer, um modelo. Gente, a melhor coisa que a gente pode achar no cônjuge é Cristo. A melhor coisa que nós podemos achar no cônjuge não é ser loiro, nem ser negro, nem ser alto, nem ser baixo, é Cristo. E muitos estão com a vida travada, porque não conseguem se render a Deus e confiar nessas coisas. E nós precisamos entender, a nossa vida tem que ser entregue como sacrifício, irmão. A nossa vida tem que ser entregue como sacrifício. A gente não tem que só fazer o que quer, não. Vai procurar um judeu. Vai ver se um judeu ortodoxo casa assim, por uma questão física, pessoal. Não, casa-se para agradar a Deus. O casamento dele é um instrumento de adoração ao Senhor. Quantas almas deixaram de ser alcançadas por causa dessa carnalidade na nossa vida? Um casal missionário deixou de se formar porque a nossa carne impede de que a vontade de Deus se manifeste em nossas vidas. Eu assisti um filme ontem de um casal que eles juntos, se eu não me engano, eram 42 semanas transformado em 30 minutos. O casal juntos fizeram uma reforma numa casa terrível. Irmã, morri de ciúme daquele senhor, viu? A mulher, que também pegava no pesado com ele, olhou para a cara dele com um olhar de orgulho, porque o marido dela reformou aquela casa. Irmãos, ganharam alma para Cristo, abriram um campo de evangelismo, uma igreja, almas sendo salvas. A alegria desse casal fazendo essas coisas vai ser tão poderosa na vida do casal, que mesmo que seja um bucho feio, o outro seja uma miséria toda distorcida, aleijada, vai ter amor, irmão. Um amor sobrenatural, pela graça que os dois vão experimentar de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Eu li alguns textos que falavam sobre o amor de Deus. Terminei em Miqueias 7,18 e ia começar em João 3,16. Eu estou continuando o que eu ministrei pela manhã. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense bem.
Jesus, santo, eterno, poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, criador dos céus e da terra, todo-poderoso, grande El Shaddai. Casar com você, pecador, pecadora. Você para Jesus, sem Jesus, é bonito? Espiritualmente olhando, o que é que Jesus vê em você? O filho do diabo. Porque antes de nós sermos filhos de Deus, mesmo que a gente negue isso por uma convenção humana, quem não é filho de Deus, é filho de quem? É filho do diabo. Antes de nós sermos salvos e entrarmos na família divina, eterna e poderosa, nós éramos filhos de Satanás, porque nós nascemos de Adão, que jaz em Satanás. Agora nós somos casados. Qual é a convenção social que cria o casamento de filho de Deus com filho do diabo? Nenhuma. Deus não viu quem você é, Deus viu o que você será ao unir-se com o filho dele. Deus viu santidade que você não tinha. Deus viu amor incondicional que você não tinha. Deus viu o crescimento espiritual que você não tinha. Por acaso, abra aí no livro de Romanos. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto certo. Três, 23. Está escrito assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você estava fora dessa conta? Alguém aqui acha que sem Jesus Cristo está fora desse julgamento? Todos nós estamos fora desse julgamento quando nós não temos Jesus. Só temos a glória de Deus unidos a Cristo. E Cristo é o noivo e nós somos a noiva. Agora, éramos perfeitos no momento da união? Não éramos. Totalmente imperfeitos. Não éramos o perfil de Cristo. Mas nós só chegamos no ponto que agrada a Deus pela obrigação de Cristo de vir aqui e cumprir o plano da salvação em nossas vidas. Até que ponto nós conseguimos consagrar nossa vida a Deus? Eu comecei a conversa falando sobre consagrar os 7 dias da semana, os 30 dias do mês, porque nós estamos no Kairos, ligados a Cristo. Mas a nossa vida profissional, a nossa vida amorosa, a nossa mente, nós conseguimos transformar o nosso viver em uma consagração permanente ao Senhor? Não sou como eu estou pregando. Não vou dar falso testemunho, mas eu busco, irmãos. Eu consigo meditar numa música que não é cristã e dizer: afasta de mim essa música, Pai. Eu não quero ficar pensando numa música que não foi inspirada no Senhor. Mas isso começou uma vez e se tornou uma rotina em minha vida. Porque eu tenho que estar a mente ligada em quê? Nas coisas de Deus. Nós precisamos pegar cada ponto do nosso ser e começar a ter uma disciplina espiritual de ligar ao Senhor.
para que nós possamos atingir lugares altos, objetivos impossíveis. A vida que todo mundo tem e que todo mundo leva é a vida de quem jaz no maligno, é a vida do mundo, irmãos. Somos chamados para uma nova realidade. Para uma nova realidade. 2 Coríntios 13:11 diz assim: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, irmãos, são degraus, cada degrau é uma coisa. Um dia Deus me falou que eu era uma cebola de pecado, várias camadas de pecado. Se tirasse todas as camadas de pecado do meu corpo, de camadas de pecado, eu ia o quê? Morrer. Nós precisamos morrer para tirar o pecado da nossa vida. Deixar de fazer o que a gente quer apenas. Começar a ter uma relação com Deus de entrega total. Eu não quero dizer para você que Deus ele é masoquista, ele não quer nos levar ao sofrimento, não. Mas quando a gente é impedido de fazer algo a Deus pela carne, a gente está deixando de usufruir de algo melhor que não chegou ainda, porque a gente não venceu aquela etapa. Pense em Jesus Cristo no Getsemane. O que foi que Jesus Cristo disse para Deus? Afasta de mim este cálice. Ou seja, casar com a noiva dói. Misturando com as questões de relacionamento. Mas era preciso passar por aquele sofrimento para que a noiva recebesse o Espírito Santo. Deus antes só chamava Cristo de Filho amado. Graças à disposição de Jesus de sofrer por sua noiva, que agora todos nós somos filhos amados. E isso faz parte do processo de entregar a vida como sacrifício vivo. Mas também eu tenho uma convicção que todo sacrifício que você entrega a Deus se torna benefício. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. E a palavra galardão quer dizer presente, honra. E Ele vai compensar você. Efésios 2, de 4 a 5 diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então, Deus não casou Jesus com a noiva perfeita. A noiva está se aperfeiçoando. A noiva está se aperfeiçoando. O versículo termina assim: pela graça vocês são salvos. 1 João 4,19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, de 7 a 8 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E esse amor tem que ser norteado pelo meu relacionamento com Cristo. Ou seja, o amor tem que primeiro agradar a Cristo. Primeiro agradar a Deus. Primeiro ser uma adoração ao Senhor. Estamos entendendo as coisas como Deus entende? Estamos conseguindo ter a mente de Cristo? Uma vez eu fui lá em João 4 e eu
estava deitado na cama e ali eu estava muito cansado. Foi um dia de muito trabalho, muita caminhada, muita visita, né? E ali eu cansado, ali depois que eu cheguei em casa, tomei um banho, eu sentei, eu deitei na cama e peguei a Bíblia para ler. E quando eu peguei a Bíblia para ler, a Bíblia diz que o título é A Mulher de Samaria. E ali está escrito assim, ó: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que Jacó dera. Só vai chegar ao Pai, só vem ao Pai através de mim. Deus, é impossível que Ele minta. Jesus está dizendo, apóstolo Paulo está falando, está ensinando que a Bíblia Sagrada, que é a verdade, Jesus, que é o Verbo encarnado, é a forma de você cingir-se. O termo cingir aponta para várias situações. Umas é pegar o vestido longo que todos usavam naquele tempo, levantá-lo para poder passar em lugares sem sujar as vestes. Ou seja, preparar-se para o esforço, para vencer obstáculos. O cingir protege a sua veste de sujar. Protege você das contaminações do mundo. E a forma de cingir é o cinto, que vai aumentar ou diminuir a bainha do vestido. Então você passa pelo lugar cingido e não se suja. Você imita Cristo no lugar e não se contamina. Porque eles vão tentar lhe seduzir a fazer o errado, mas você está firme na verdade. Na visão de Apocalipse, a Bíblia diz que Jesus Cristo se apresenta com um vestido longo e com um cinturão de ouro no peito. Ouro aponta para a pureza, peito aponta para coração. Guarda o teu coração das coisas do mundo, livra-te de pensar como o mundo começa a ser crente de verdade, inclinando o coração para as coisas eternas. Portanto, tomai toda a armadura, estai firme, versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Na visão de Apocalipse capítulo 1, Jesus Cristo tem os pés como latão reluzente. Não tenha medo da serpente. Com Jesus você está protegido, irmãos. A serpente não vai picar a sua perna. Você não vai ser envenenado. Mas quantos de nós conseguem manter a mente pura, sem veneno? E por que a nossa mente ela é confundida com mensagens subliminares, com ideias distorcidas? Porque você de repente olha para o irmão e diz assim: não gosto dele. Por que você fuxica? Por que você fala mal? Por que você fofoca? Porque você não está ocupado com o evangelismo. Se você tivesse ocupado em fazer com que o reino de Deus crescesse, que as almas sejam salvas, que as pessoas fossem alcançadas, se você tivesse com a mão no arado, você não estava perdendo tempo com essas picuinhas. Cada pessoa era um alvo
para que você fosse um instrumento de Deus, para que ela alcançasse a glória. E você evitar a maioria dos problemas de relacionamento que você tem. Irmãos, está tudo aqui. Não é em outro livro. Não é uma doutrina estranha. É o texto bíblico. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Proteja-se da voz da serpente que mente para que você caia no laço da morte. Fique firme. Você está em guerra. Você está em luta contra as hostes e potestades do mal. Eles não têm escrúpulos. Mas Jesus liberou para você o direito de usar essa armadura. Não foi concurso público, não foi capacidade pessoal, foi graça, é por fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A Bíblia mente. Quantos dados o escudo da fé vai anular, vai apagar, vai defender você contra os dardos do maligno? Quantos a armadura protege você? A expressão aí é todos. Todos. Existem algumas doutrinas seculares, espíritas, feitiçarias, que nomeiam os demônios por graus, e que algumas pessoas dizem que alguns demônios são capazes de matar os homens. E nós sabemos que algumas religiões fazem feitiços e que as pessoas são mortas pelos feitiços. Você com a armadura de Deus, qual o demônio que vai matar você? Você com a armadura de Deus pode entrar na casa de Satanás e liberar o cavalo de Satanás que está lá dentro? Pode. Reveste dessa armadura, irmãos. Nós estamos tendo medo de pessoas que não têm poder delegado por Cristo para nos afrontar. E eu não estou falando isso para você chegar na rua e ficar. Não, uma vez eu estava saindo da minha caminhada matinal. E na minha caminhada matinal, a maioria das vezes eu passo metade dela cantando. Eu vou andando e cantando. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Os pessoal passa para mim, lá vai o maluco. Eu estou lá cantando alto, andando alto. Aí quando eu viro uma esquina, irmão, dou de frente assim com um grupo fazendo feitiçaria, levando os apetrechos para fazer feitiçaria. Não vou mentir, a primeira sensação que dá é de temor, até pelo misticismo do povo baiano. Aí eu me lembrei de Jesus. Aí eu me lembrei da armadura, não lembrei não, irmão, não me lembrei de nada. Eu me lembrei foi do fruto do Espírito. Gente, saí assim para eles passarem, porque o grandão ia passar, né? E eles passaram e eu abri o dente e disse: Deus abençoe vocês e tenham um bom dia. É porque a gente está falando de armadura, a gente está pensando que a gente vai querer matar eles. Não, a gente quer salvá-los. Quando eles olharam para mim, todos ficaram zangados comigo.
E eu pensei assim: atingir no mundo espiritual o objetivo de Deus. Nós precisamos, irmãos, deixar de ser superficiais no entendimento da palavra. Esse escudo da fé, irmão, na prática do uso, sabe o que é? Santificação, jejum, oração, conhecimento de Cristo. Todo mundo tinha medo do endemoniado gadareno. Jesus foi lá e transformou ele num missionário. Todos os cristãos tinham medo de Paulo. Jesus foi lá e transformou ele num missionário. Você entendeu? A primeira vez que eu subi nesse púlpito para pregar a palavra, não foi uma ministração, foi orar pelo ofertório. E bem se um homem com a vida torta, era eu. Nessa época eu nem tinha me batizado ainda. E eu fiquei todo constrangido, sabe? Com vergonha dos irmãos, o inimigo apontando minhas podridões. Mas aí veio a palavra de Deus, quando o pastor perguntou assim: você pode orar? Eu disse assim: amém. Com vergonha de dizer que não podia orar, né? Mas aí Deus falou comigo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não veja a prostituta, o feiticeiro, o usuário de drogas. Não veja a pessoa que está envolvida o traficante, no mais profundo do pecado, como algo impossível para Deus. Quem é que tem a armadura de Deus aqui? Todos nós temos. Agora, quem está usando para saquear o inferno e povoar o céu? Vamos usar. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Algumas vezes eu fui confrontado na rua: você é crente salvo? E ali eu ficava assim meio na dúvida. Mas aí chegou a maturidade espiritual. A salvação é pela graça, não é pelos meus próprios esforços. Então eu sou simplesmente salvo. O capacete da salvação é essa convicção: não fui eu, não foi você que escolheu a mim, mas Cristo escolheu a vós para ir e dar frutos. Então você tem a fé que você foi escolhido por Deus para ter uma vida diferente, uma vida em Cristo. E aí você vai pegar esse capacete da salvação e vai lutar não só contra o pecado do outro, mas contra o seu pecado também. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Você reparou que os meus argumentos estão baseados em textos bíblicos? Reparou que quando Deus conversa comigo, Ele usa a Bíblia para me fortalecer? É nisso que nós precisamos nos fortalecer. Não é no achismo de fulano nem de cicrano, é no conhecimento da Bíblia Sagrada, para se fortalecer, para entender quem você é. Os demônios podem explodir outras pessoas, podem destruir outras pessoas, mas você tem a armadura de Deus. Você tem a couraça da justiça. Você foi unido a um que tem os olhos como chama de fogo, que tem o face que brilha mais do que o sol ao meio-dia, que a boca sai uma espada afiada de 2 gumes, que tem os pés como latão reluzente, e que paz, meu irmão, parece que ninguém percebe isso. João diz assim: e vejo no meio do
os castiçais de ouro. Ou seja, Ele ama a igreja. Os castiçais são a igreja. Ele ama a igreja. Ele não vive longe da igreja, porque Ele ama a noiva escolhida. Você tem em Cristo a vitória para as suas dificuldades. Confie nessas coisas. A Bíblia está aí, irmãos, para você passar a noite chorando com essas revelações, para você se alegrar na superioridade de Cristo, na inferioridade da nossa raça humana e na oportunidade de unir-se com aquele que é o Todo-Poderoso por um milagre. A armadura de Deus, a aparência de Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, você acha que você vai para o casamento com a mesma roupa que você anda no dia a dia? Não vai não. Jesus vai te dar roupa de noiva, que demonstra o poder daquele que você está representando, Jesus Cristo, o noivo eterno. No mundo espiritual, é assim que o crente fiel, consciente, está vestido e revestido e aparece. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, eu não sei qual é o versículo exatamente, eu acho que é o 42, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual é o tamanho do cão que vai resistir, que vai ficar diante de um crente ungido com a armadura de Deus? Não tem tamanho, todos vão embora. Todos vão embora. Amém? Vamos ficar de pés. Senhor, eis aí a noiva escolhida. Literalmente ela não tem a aparência, a formosura de Cristo, não tem a glória de Cristo, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor resolveu nos dar vestes compridas, cingir nossos lombos com o cinturão da justiça, calçar nossos pés com a preparação do Evangelho de Cristo. Pela tua graça e por misericórdia, o Senhor colocou nas nossas cabeças o capacete da salvação. Ô Senhor, é muita honra, a espada do Espírito, o escudo da fé. Deus preparou para seu filho uma noiva poderosa. Em nome de Jesus, faz com que nós tenhamos, Senhor, a habilidade para usar esses instrumentos: fé, santidade, amor por Ti, para em todo tempo estarmos habilitados para a Tua boa obra, porque o texto termina da seguinte forma: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então a armadura de Deus e a representação da noiva é para representar Cristo e pregar o Evangelho. Completa essa obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.